Olá, amados, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero iniciar esse culto dessa noite orando e lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus 6, a partir do verso 25. Quero orar por você, pela sua vida, para que o seu coração possa ser nutrido nesta noite pela confiança plena de que Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua casa, do seu lar, dessa pandemia. Deus está no controle. Creia nisso e alimente a sua confiança nisso. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez podermos elevar os nossos pensamentos a Ti, com certeza plena de que o Senhor nos ouve e atende às nossas orações. Obrigado, Senhor, porque não servimos a um Deus que os seus ouvidos são incapazes de ouvir, que os seus braços estão encolhidos para não nos alcançar. O Senhor não somente ouve, mas também se compadece e atende às nossas orações. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, cada canto desse planeta que tem sofrido a angústia e a dor da perda dos seus entes queridos por causa dessa pandemia. Que o Senhor vá de encontro aos corações enlutados. Tem misericórdia, Senhor Deus, das pessoas que têm sofrido pelas perdas. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas, as igrejas, cada uma delas, Senhor Deus, igrejas que proclamam o Teu nome, que hoje estão sendo impedidas pela situação de se reunirem como um todo, como igreja, mas que a nossa fé jamais possa ser diminuída pelo fato de não estarmos no templo, mas alimentar, Senhor Deus, a convicção plena de que o Senhor nunca nos abandonou e jamais irá nos abandonar. Visita cada lar agora neste momento, Senhor Deus, aonde tiver a angústia, o medo, a depressão. Vá, Senhor Deus, de encontro à necessidade de cada um, suprindo, Senhor Deus, alimentando o coração e a mente de cada um. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, fala sobre as questões da vida. A partir do verso 25, aliás, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Eu pergunto a você, como está a sua confiança em Deus nesses dias? Como você tem alimentado o seu coração ao ponto de entender e confiar que Deus continua cuidando de você? A minha oração é que você não deixe que nada abale a sua confiança em Deus. E é sobre isso que eu gostaria que cantássemos nesta noite. Confiança
em Deus. Confie em Deus, em nome de Jesus. E vamos adorá-lo com esse cântico. Levante suas mãos, adore o Senhor. Eu amei.
Glória a Deus, você pode confiar em Deus, porque Ele cuida de você. Quero meditar com você na palavra de Deus nessa noite. No segundo livro de Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, do verso 8 ao verso 17. Segundo Reis 6, versos 8 a 17. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que a tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Ele orou, e Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fale conosco, Senhor Deus. Dai-nos a visão do Senhor, olhos espirituais nos dias que temos passado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu meditava sobre esse texto, me veio à mente os noticiários que nós vemos a todo instante nos telejornais, sobre a pandemia que estamos vivendo, sobre os números crescentes de mortes, sobre a angústia e a expectativa de que as coisas melhorem, sobre os remédios que podem ou não ser colocados como medicamentos usados para essa pandemia. E ao ler esse texto, começou e me veio à mente a seguinte questão: o que eu tenho olhado, as coisas que eu tenho visto, será que eu tenho enxergado somente com os meus olhos naturais? Ou Deus quer abrir os meus olhos para que eu consiga ver com os olhos espirituais o que realmente está acontecendo? Uma coisa é o que você vê nos noticiários em sua volta, outra coisa é o que Deus quer que você veja. Às vezes, irmãos e amados, estamos preocupados e estamos como quem procura algo que está bem à frente e não consegue enxergar. Já aconteceu com você? Procurar algo que está tão estampado, mas você não consegue ver?
A pessoa te diz, está aí, mas eu não consigo ver, chega lá e te mostra. Nesses dias em que as pessoas estão de quarentena em seus lares, as pessoas às vezes querem ocupar o seu tempo de diversas maneiras. E outro dia eu recebi no meu celular um desafio, uma imagem, e naquela imagem o desafio era encontrar 3 figuras naquela imagem: a figura de uma borboleta, a figura de um pato e a figura de um morcego. Nós gastamos um tempo incrível procurando aquilo. Estava ali. Depois que nós vimos, depois que nós enxergamos, depois que as coisas clarearam e nós percebemos, ficou tão nítido. Aquilo que nós não víamos antes, agora a gente olha, é a primeira coisa que a gente vê. Como que isso acontece? É porque antes nós não estávamos olhando para o lugar certo. É porque antes nós não estávamos procurando no lugar certo. É porque antes os nossos olhos estavam contemplando um todo, mas não conseguia perceber aquilo que realmente interessava. Deus está querendo mostrar algo para mim e para você nesses dias. Deus está querendo mostrar algo para a sua igreja. Deus está querendo mostrar algo para a humanidade nesses dias. E as pessoas não enxergam porque estão precisando de olhos espirituais para conseguir enxergar o que Deus quer mostrar com tudo isso que estamos vivendo nesses dias de pandemia. Vamos entender o texto que acabamos de ler. O que estava acontecendo? O rei da Síria planejava guerrear contra Israel, mas tudo que ele planejava, Deus, através do profeta Eliseu, revelava ao rei de Israel as estratégias do inimigo, que eram derrotados, que não conseguiam aquilo que eles queriam. Ao ponto do rei da Síria achar que no meio deles tinha um delator, alguém que sabia da sua estratégia, ia lá e contava. Mas ele foi informado que não havia um delator, mas que havia sim um profeta da parte de Deus em Israel, chamado Eliseu, que era revelado por Deus até mesmo aquilo que ele conversava em oculto no seu quarto. Então ele decide matar Eliseu. Manda para a cidade de Dotã uma grande tropa para cercarem a cidade. E toda a cidade estava cercada. E aqui nós vemos o servo de Eliseu, que levanta de manhã e quando ele vê toda a cidade cercada, ele ficou apavorado com aquilo que viu. Então Eliseu ora ao Senhor e pede para que Deus abra os olhos do servo dele, para que pudesse contemplar e enxergar aquilo que ele não estava conseguindo ver. Ele diz: não tenha medo. Você está olhando as coisas pelos olhos naturais, mas eu pedi a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Com os olhos naturais você não vai conseguir ver. E a palavra de Deus diz que ele vira para aquele servo e diz: olha, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Eu fico imaginando o servo olhando assim: mas cadê? Olha, se você ir além, você vai ver que Deus já preparou tudo, mas ele não conseguia ver. E Eliseu orou: Deus, abre os olhos daquele rapaz. E ele vê as colinas agora cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus quer que você nessa noite consiga enxergar as coisas na perspectiva dele. Nesse texto que lemos, nós temos ensinamentos profundos de Deus para os dias atuais. Tem algo acontecendo que talvez você ainda não percebeu,
Talvez tenha algo acontecendo na sua vida nesses dias que talvez ainda você não percebeu. Que isso pode ser um agir de Deus para te ajudar nesses dias e mudar a sua história. Eu creio nisso. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto: por que você precisa ter olhos espirituais em momentos difíceis? Você precisa de olhos espirituais para enxergar a real situação que está vivendo. Existem muitas pessoas que vivem uma fé superficial, uma fé que quando as coisas estão bem, ele consegue enxergar a mão de Deus sobre tudo aquilo que ele está fazendo. Se ele faz e prospera, Deus está abençoando. Mas quando nós falamos de pessoas com uma fé superficial, é que eles só confiam em Deus quando as coisas estão bem. Quando as coisas ficam difíceis, ele agora coloca a sua visão, ele fixa nos problemas e se esquece do Deus da solução. Fé superficial. Enquanto Eliseu enxergava além dos problemas que estavam em sua volta, enquanto Eliseu não via sim os carros e a tropa do rei da Síria, ele via, mas ele conseguia enxergar além pela fé aquilo que Deus estava fazendo na vida dele naquele momento de adversidade, coisa que o servo não conseguia. O servo naquele momento, ele estava tomado de medo, não via o que Deus estava realizando naquele momento. Eu não sei como está a sua vida nesses dias. Os problemas são muitos, em várias áreas da nossa vida. Deus quer, tire o foco do problema, Ele quer te dar olhos espirituais para você ir além da situação que está vivendo. Tem muitas pessoas assim como o servo de Eliseu, enxergam os exércitos da Síria ao seu redor, mas não conseguem ver os anjos que acampam ao redor dos que o temem. E acabam vivendo uma vida abaixo da expectativa de Deus. Acabam vivendo uma vida temerosa, angustiante. Eu sei que a situação é difícil, ninguém está dizendo que não é, mas com os olhos espirituais eu consigo ver além dessa pandemia. Se você conseguir ter esses olhos espirituais, você vai ver que a situação que você está vivendo não é a exata situação que Deus quer que você veja. Com essa pandemia, eu creio firmemente em meu coração que Deus quer colocar um propósito nas nossas vidas, nos nossos corações. Deus quer gerar em nós o que seria para o mundo uma insaciabilidade santa. Para as pessoas, nós seríamos quase como que insanos em enfrentar a situação, confiando de que ela já está resolvida no Senhor. As coisas não acabam aqui, porque Deus é eterno. Eu pregava no domingo passado que as coisas, o fim não é aqui para aquele que crê no Senhor. Você precisa alimentar a sua alma e o seu coração. Como você tem enxergado as coisas, meu amado? Deus quer e quer trazer em nós um mover do Espírito Santo capaz de, nesses momentos de adversidade, nos revestir de força, nos revestir com poder para enfrentarmos as guerras espirituais do nosso tempo. Abra os olhos espirituais e veja o Deus que tem poder para resolver essa situação que nós estamos vivendo. Amém? Em segundo lugar, você precisa de olhos espirituais, não só
para enxergar a real situação do que estamos vivendo, mas você precisa de olhos espirituais para enxergar os recursos que Deus tem colocado à sua disposição. O texto que nós lemos no início desse culto, que Deus cuida de nós, que a gente pode olhar para a natureza, os lírios, os pássaros, que Ele vai cuidar de nós, onde Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas, ou seja, o que vestir, o que comer, tudo que você necessita, busquem primeiro o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes, irmãos, ali para aquele servo, ele olhava e via que os recursos eram muito pequenos, porque ele só conseguia ver Eliseu contra um exército. Mas Deus tinha deixado à disposição de Eliseu um exército muito maior do que o do rei da Síria. Quando vem um problema para você, Deus tem 1000 soluções. Você precisa ter olhos espirituais para conseguir enxergar que os recursos virão, seja de onde for. Quantos exemplos na Bíblia nós vemos de pessoas que se encontravam em escassez? A mulher sunamita, que não tinha nada mais para comer, na escassez, mas Deus olhava assim: não vai faltar para você o azeite nem o trigo, Deus vai te sustentar, porque por menor que seja o recurso, o milagre de Deus é maior. Deus não precisa de muita coisa na sua vida para transformar e multiplicar, não. Ele só quer que você coloque à disposição dele aquilo que você tem. Na multiplicação dos pães, eram 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão e ainda sobraram 12 cestos. Os discípulos só conseguiam enxergar a multidão, o dinheiro que eles tinham e os recursos humanos. O recurso não estava nos 200 denários que eles tinham, o recurso não estava nas lojas e no supermercado que eles iam para comprar comida para aquela multidão. Os recursos estavam em Jesus, que multiplicou e alimentou. Você está focando no problema ou nos recursos de Deus para resolver a situação atual que está vivendo? Isso faz toda a diferença. Deus já tem colocado recursos em nosso alcance. É preciso crer no milagre, pois Ele é o livramento que glorifica. Quando Ele nos dá o livramento, o nome dEle é glorificado. Quando abrimos nossos olhos espirituais, nós conseguiremos encontrar paz, nós conseguiremos encontrar esperança, nós conseguiremos encontrar força. Deus está colocando para você nessa noite vários recursos para você vencer essa crise. Você consegue ver? Infelizmente, muitos voltarão desta pandemia da mesma maneira que começaram, pelo simples fato de estarem buscando recursos onde não deveriam, ou porque não estão contemplando o que Deus tem colocado à sua disposição para vencer a luta que nós estamos travando. Infelizmente, eu não sei qual é a sua situação, como você tem enfrentado. O problema é que muitas das vezes os nossos olhos estão fechados por causa da ação de Satanás. Mas ele não é maior do que Deus. Eu quero concluir essa mensagem dessa noite fazendo você pensar sobre a figura de Cristo no lugar de Eliseu, clamando ao Pai para abrir os seus olhos nesses dias
para enxergar que Ele vai te dar a vitória. Jesus quer apresentar a você hoje, assim como Eliseu fez com aquele servo. Jesus quer apresentar para você uma nova visão. Uma visão que seja capaz de fazer com que você enxergue além daquilo que o inimigo da sua alma tem lhe mostrado. Tem muitas pessoas assim nos dias de hoje, achando que a sua vida não tem mais solução. Achando que o inimigo cercou de tal forma que não vale mais a pena viver ou que não tem mais recurso. Jesus Cristo quer abrir os seus olhos espirituais para que você possa encontrar a paz. Muitas vezes, os nossos olhos espirituais podem estar fechados pela ação do inimigo. A própria palavra nos diz que ele tem tentado cegar as pessoas dos nossos dias. Cegar para que não contemplem as maravilhas. Deus tem algo especial para você e Jesus Cristo está dizendo e clamando para que os seus olhos sejam abertos hoje. Para que você contemple Jesus Cristo, não como aquele que morreu lá na cruz, mas contemple Ele como Salvador. Se o inimigo tem um exército a seu favor, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. É o que a palavra de Deus nos diz. Muito maior é o que está em nós. Mas você precisa colocar Ele em sua vida. Quando nós lemos aqui em 2 Coríntios 4, 3 e 4, olha só, eu quero ler esse texto com você. Muitas vezes os nossos olhos podem estar fechados por causa da ação de Satanás, olha só. Mas se o nosso Evangelho, 2 Coríntios 4, 3 e 4, mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo não quer que você enxergue Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como alguém que pode mudar a sua história, pode mudar o seu futuro, pode mudar a sua eternidade. Ele está te cegando e você está achando que a sua vida se resume aqui, as coisas deste mundo, as ações do inimigo. Deus quer abrir os seus olhos espirituais nesta noite, em nome de Jesus. Se por um lado os seus olhos podem estar fechados por causa da ação do inimigo, eu quero deixar para você como sinal de vitória a resposta que Jesus te dá, que vem rompendo as barreiras para que você enxergue a sua graça, que se encontra em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glória a Deus! Se por um lado os seus olhos estão fechados por causa da ação de Satanás, você pode romper as barreiras em Cristo Jesus nessa noite e saber que Ele tem armas espirituais e não humanas para você lutar contra o inimigo da sua alma. O seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje, o Senhor Jesus Cristo quer abrir os teus olhos na mesma medida que você abre o seu coração para Ele. Você quer? Você quer que Jesus Cristo abra os seus olhos espirituais? Você quer contemplar o melhor de Deus para você nesta vida e por toda a eternidade?
Você precisa abrir o seu coração nessa noite para Jesus. Ele não foi como Eliseu, que simplesmente orou para que abrisse os olhos. O Filho de Deus veio em carne e osso para que pudesse ser contemplado como o Messias, o Emanuel, o Salvador, aquele que veio para, de uma forma definitiva, quebrar os grilhões da morte e trazer salvação. Tem jeito, tem solução. Você quer abrir o seu coração para Jesus nessa noite? Hoje o Senhor quer abrir os seus olhos para que você enxergue o perdão e a restauração. Você quer? Só Jesus pode abrir os seus olhos. Deixe Ele fazer isso em você. Eu creio. Creio nessa palavra. Creio no que Deus está fazendo. Consigo ver pelos olhos da fé que tudo isso é passageiro. Consigo ver pelos olhos da fé que Deus já tem a resposta para tudo. Se você deseja os olhos espirituais para contemplar além, faça uma oração aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu quero contemplar a vitória que só é encontrada em Ti. Eu abro meu coração para o Senhor, para que o Senhor abra os meus olhos espirituais e eu contemple as maravilhas e as delícias preparadas para mim por intermédio da vitória conquistada na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações. Complete em seu coração aquilo que é necessário por intermédio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse culto passando mais um hino para você. Eu gostaria que, mesmo a mensagem tendo acabado, você não terminasse aí a live, porque esse hino vai falar muito ao seu coração. A tempestade, tudo que nós temos vivido, vai passar. O milagre de Deus vai chegar. E vai chegar até você. Creia nisso. Creia nisso. E Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. É preciso crer. As portas vão se abrir, é preciso crer.